Olá, meu nome é Shirley, eu sou licencianda do curso de Geografia da Unila. Nossa conversa hoje é sobre curvas de nível. Por que nos interessa saber o perfil de um terreno? A maior ou menor declividade de um relevo de uma área qualquer torna os solos mais ou menos suscetíveis à erosão ou a escorregamentos. Facilita ou dificulta a construção de cidades, rodovias, ferrovias ou oleodutos. Favorece ou não a instalação de fábricas ou mecanização agrícola. Como você pode perceber, a topografia interfere na ocupação do espaço geográfico. Para facilitar o planejamento de uma área ou uma região, um mapa topográfico é importante. Essas cartas ou mapas representam o relevo através das curvas de nível. O que é uma curva de nível? As curvas de nível são linhas imaginárias chamadas de isoípsas, que unem pontos de uma mesma altitude. A altitude é representada pela numeração descrita logo acima da curva, geralmente em metros. Esse conceito apareceu na Holanda no século XVIII e foi usado para cartografar o fundo do rio Merwede. É um sistema baseado em levantamentos geodésicos no qual o marco 0 metro é o mar. Na cartografia, as linhas são utilizadas para desenhar o relevo, que é tridimensional, numa carta ou mapa, que é bidimensional. Elas representam graduações de elevação na altura de um determinado relevo. Então, a gente vê aqui um monte, vamos dizer assim, que esse monte foi fatiado. Então, você tem ali, na primeira fatia, do primeiro corte ali, o DE, ele foi aquele ponto, né? Aquela circunferência ali, DF, aliás, ela é desenhada no papel. Depois é feito um novo corte que une ali toda aquela circunferência entre C e G, e ele é desenhado no papel também. Então, se a gente observar o ponto DF e a distância dessa circunferência para CG, aquele espaço entre um e outro representaria ali a inclinação do terreno. Se a gente traçar ali uma linha reta, unindo uma curva de nível da outra, a gente teria noção da inclinação do terreno entre essas curvas de nível. As curvas de nível ou isoípsas são chamadas também de linhas altimétricas quando representam relevo acima do nível do mar, ou linhas batimétricas quando representam um relevo abaixo do nível do mar. Elas conseguem representar no plano os desníveis e a declividade topográfica do terreno. Novamente, a gente consegue passar o tridimensional para o bidimensional. As linhas altimétricas ou isoípsas ou curvas de nível, elas tendem a ser paralelas e raramente se cruzam ou se tocam. Quando isso acontece é porque em determinadas altitudes elas se encontram uma sobre a outra. Quanto mais afastadas as curvas de nível, menor é a declividade, isto é, menos íngreme é o terreno. Ao contrário, quanto mais próxima a curva de nível, maior é a declividade do local. Nós temos representado na imagem um pedacinho do Rio de Janeiro. Digamos não, é uma carta topográfica e a representação do relevo. A maior parte do relevo representado, ele está na altura do nível do mar aqui. Então, você consegue ver a Enseada do Botafogo, a Praia da Urca, a Praia da Foca. Então, toda essa área aí, que você não vê nenhuma linha altimétrica, ela está toda ao nível do mar. E aí a gente tem um componente de relevo aqui, Morro da Urca, Pão de Açúcar. Então, você vai vendo que
onde ele começa a aparecer, é onde começa a aparecer as curvas de nível. Elas vão aumentando gradualmente. Então, entre 50 e 100 metros, elas estão mais afastadas, de 100 metros, assim, de 50 metros mais ou menos. E aí, quando a gente olha para o Morro da Urca, a gente vê que ele é representado basicamente por duas linhas altimétricas e que se a gente traçar uma reta ali em alguns pontos, unindo essas duas linhas altimétricas, a gente vai conseguir ter uma noção da declividade ali do terreno. Ao contrário, a gente pode olhar para o Pão de Açúcar e ver que as linhas altimétricas, as curvas de nível, elas estão muito próximas umas das outras. Então, se você desenhar uma reta ligando em alguns pontos ali, uma curva com a outra, você vai ver que a inclinação ali é muito pequena. Então, através da análise dessas curvas de nível, você consegue perceber quando um ponto é muito íngreme e quando ele é uma elevação. As curvas concêntricas, ou as curvas que estão dentro uma das outras e possuem o mesmo centro, elas servem para mostrar a medida que o terreno vai se elevando e facilitando a visibilidade. Os mapas ou cartas topográficas, né, você pode usar tanto uma nomenclatura ou outra, eles são recomendados para grande escala. Vocês lembram o que é grande escala? Uma grande escala é uma menor área representada e uma maior quantidade de detalhes. O conceito de curvas de nível aparece também na agricultura, na técnica de plantio em curvas de nível. Essa é uma técnica que respeita a elevação do terreno e por isso é considerada ecologicamente correta. Com essa técnica é possível melhorar o aproveitamento do terreno, facilitar o escoamento e infiltração da água da chuva, controlar a velocidade das águas pluviais, evitando assim a erosão e a lixiviação do solo. Essa técnica consiste na formação de degraus na altura do relevo, que variarão conforme o terreno. O plantio é feito nesses degraus. Bom, isso é tudo, pessoal. Qualquer dúvida ou comentário é só deixar anotado aí nos comentários e quando eu ver eu respondo. Obrigada